Olá, boa noite a você que nos acompanha pela O Dia TV, nos acompanha também pela FM O Dia, pelo Portal Dia, você que nos acompanha através das reportagens do Jornal Dia e também pelas nossas redes sociais. Muito obrigado pela audiência, é o segundo debate do dia. O programa foi criado para fazer uma cobertura, para integrar a cobertura especial do Sistema O Dia de Comunicação, da O Dia TV, que já ocorre nos nossos programas diários. Como você já sabe, no debate do dia nós vamos receber sempre convidados para tratarem de assuntos relacionados à eleição, discutir propostas, discutir ideias, discutir o Piauí. E aqui passarão nomes de todos os partidos que participam desta eleição. Todos os partidos participarão, deputados estaduais, candidatos também à Câmara Federal, nós teremos também candidatos ao Senado, teremos reportagens especiais, debates entre os jornalistas de política da O Dia TV, como Tássio Cruz, Eliezer Rodrigues, João Magalhães, que participou do programa anterior, Edna Maciel e, claro, nós teremos também em breve a sua participação através das nossas redes sociais. E eu queria convidar você a compartilhar, você que está aí nos acompanhando, por exemplo, pelo nosso Facebook, pela página do Portal Dia no Facebook, compartilhe o debate do dia nos seus grupos de WhatsApp. Você que compartilha o programa inteiro, pode compartilhar apenas a entrevista, trechos dos comentários. O importante é você levar a informação de credibilidade a mais pessoas em todo o estado do Piauí. E hoje comigo, Tássio Cruz é o nosso convidado para discutir política e também entrevistar o pré-candidato a deputado federal Júlio Arcoverde pelo Progressistas. Tássio, boa noite, prazer tê-lo aqui. Boa noite, Douglas, boa noite, meu amigo de casa, sempre um prazer estar aqui para falarmos de política. Tássio, vamos começar a nossa conversa falando de um assunto muito discutido durante os últimos dias no Jornal Dia News, que é o PDT de Teresina, o PDT que a gente brinca muito no quadro Política do Dia sobre o vereador Evandro Ide. Nós temos, por exemplo, em relação a vereadores de Teresina, nós temos 3 vereadores do PDT. Nós temos o vereador Alain Brandão, que já declarou apoio a Silvio Mendes. Nós temos o futuro presidente da Câmara Municipal de Teresina, o vereador São Bel, que já declarou apoio a Rafael Fonteles. Faltava o vereador Evandro Ide. E esta semana o vereador Evandro Ide disse que o PDT vai integrar a chapa de oposição. O que me chamou a atenção, Tássio, eu não sei se você tem a mesma impressão, é que o vereador Evandro Ide disse, olha, o PDT vai integrar a chapa de oposição, mas não houve uma manifestação do vereador Evandro Ide em relação ao candidato Silvio Mendes. Né? É curioso, Douglas, que em política muitas coisas são ditas, mas poucas são faladas, né? Então, o vereador Evandro Ide, essa semana, conversava com ele e perguntei a ele, em tom de brincadeira, esse anúncio vai ser feito dia 23 ou dia 30? 23, o dia da convenção de Rafael Fonteles, e 30, Silvio Mendes, pode ser os 2 caminhos. Aí ele disse assim, no corredor da Câmara, mas o Rafael é dia 23? Eu nem estava sabendo. E aí a gente pode tirar já muita coisa dessa resposta dele. A situação começou a se definir quando o Evandro Ide foi até a casa de Ciro Nogueira, se encontrou com o Joel Rodrigues, naquela bancada de vereadores que deve apoiar o pré-candidato ao Senado da oposição, e ali já deu um tom muito forte de como deve ser o seu caminho político. Lembrando que o PDT é a 10ª maior bancada na Câmara Federal. Apesar de não ter representante no Piauí, é um partido que tem muito tempo de TV, muita verba para fazer campanha e acrescenta muito corpo à chapa de oposição. Por isso é importante essa adesão do PDT à candidatura de Silvio Mendes. Um outro detalhe interessante, Douglas, a vaga de suplente de Joel Rodrigues ainda está vaga, ainda não foi indicada, e o PDT pode ser o partido que indicará essa vaga. O nome do ex-secretário de Teresina, Charles Silveira, professor Charles Silveira, é aventado como uma possibilidade de ocupar essa cadeira na suplência de Joel. E o PDT, como um partido grande, um partido que tem muita força, se não
no âmbito estadual, porque não possui representante, mas no âmbito nacional. E outro ponto interessante, Douglas, que eu quero ver é como vai ser a visita de Ciro Gomes aqui a Teresina, porque o PDT, naturalmente, é um partido que se alinha mais ao centro-esquerda, mais à esquerda. E Silvio Mendes, União Brasil, um partido de centro-direita, bem estabelecido, aliado aqui ao PSDB, ao Progressistas, partidos que hoje se alinham ao Bolsonaro. Ou seja, apesar do Silvio não declarar e quem vai apoiar, temos que saber como é que fica o PDT, como que vai ser esse palanque de Ciro Gomes quando vier visitar aqui o Piauí. Mas não é estranho que não haja uma manifestação verbal do vereador Evandro Ide, uma foto, um registro de uma conversa? Quer dizer genericamente, assim, muito de forma fria. En passant, como dizem os franceses. Olha, nós vamos entregar a oposição. Né? Diferente, por exemplo, de Alain Brandão, diferente, por exemplo, de Enzo Samuel. Enzo Samuel também não falou, né? Ficou um pouco tímido. Um pouco tímido. Mas tem foto de evento, tem tudo. Então, assim, parece que se decidiu e não houve, até agora, pelo menos até agora, não houve nenhuma manifestação por parte de Evandro Ide. Agora, com isso, como você falou, a oposição ganha corpo, porque o partido tem verba, tem tempo de TV e o PDT é uma força importante. Agora, em relação a essa questão do palanque, Tasso, isso deve ser muito bem separado. Eu acho que deve ser muito bem separado, como o próprio pré-candidato Silvio Mendes tem separado. Então, quando vier o Piauí, vai ter o PDT, outros apoiadores de Ciro Gomes. Obviamente não terá a participação de Silvio Mendes, não terá a participação de Ciro Nogueira, claro. Natural. Então acho que tudo isso é muito bem conversado, não vai ser empecilho. Tem muito está tendo muito esse tipo de conversa, né, por conta das federações, enfim, está tendo muito esses arranjos no Estado. Daí muitas vezes a dificuldade de fechar os apoios, né? Isso, e é curioso, Douglas, que você perguntava sobre a falta de manifestação de Evandro Ide. O PDT, historicamente, é um dos partidos com a bandeira mais forte, o PDT de Brizola, o PDT que sempre se identificou muito com as causas trabalhistas. Então é curioso que o PDT aqui tenha tomado esse caminho, tenha arrumado por esse lado. E o outro ponto interessante, o PDT do Piauí nunca foi um partido de centro-esquerda, principalmente durante a gestão de Firmino, foi um aliado de Firmino Filho, do PSDB. Então é interessante observar essa guinada do PDT mais para centro-direita, no campo dos espectros ideológicos. Essa decisão é importante e é mais um passo de uma liderança muito ligada a Firmino para se aproximar de Ciro Nogueira, de progressistas, que a gente não sabe qual será o futuro político desses grupos ligados. Então, o grupo capitaneado por Evandro Ide, que sempre teve uma ligação muito forte, se dedicando, se aproximando do progressistas, é interessante também observar. Olha, nós também acompanhamos o dia a dia da Justiça Eleitoral, acompanhamos o dia a dia também do Ministério Público, não só em Teresina, mas também no interior do Estado. E eu faço uma pergunta a você que está nos acompanhando. No dia 2 de outubro, o eleitor vai às urnas eleger os novos representantes no Poder Executivo e Legislativo. A pergunta que eu faço a você sabe qual é a função de um governador, que efetivamente um governador pode fazer de acordo com a legislação? E o vice-governador? E o senador, e o deputado federal, e o deputado estadual? Importante que você conheça as funções de cada um representante que você vai escolher na próxima eleição, no dia da votação. Você vai ter que escolher cada um representante. Será um governador, um vice-governador, um senador, um deputado federal e um deputado estadual. Mas quem conta todos os detalhes sobre essas funções é a jornalista Cíntia Moura. Acompanhe. Vivemos uma democracia representativa, onde a direção da nossa nação é decidida por nós através do voto direto. Nós escolhemos os nossos representantes que vão exercer as funções legislativas e executivas. As judiciárias já são outras formas de seleção. O Poder Executivo é formado pelo presidente, governadores e prefeitos. O Legislativo é formado pelo Congresso Nacional, composto por deputados federais e senadores. E o Judiciário é formado por juízes. Nesse ano, as eleições serão no dia 2 de outubro e 30 de outubro, caso haja segundo turno. Lembrando que o segundo turno só ocorre nos municípios com mais de 200 mil eleitores.
quando nenhum dos candidatos consegue a metade mais um dos votos válidos no primeiro turno. Nesse caso, os dois candidatos mais votados disputam. Mas para votar e cobrar os seus direitos, é importante a gente saber qual a função de cada representante. E nós vamos te dar essa ajuda. Presidente da República é a autoridade máxima do Executivo. Ao ser eleito, é ele quem nomeia os ministros, conduz a política e economia, aplica ou veta leis, edita medidas provisórias, mantém relações com outros estados, exerce o comando das Forças Armadas e cumpre outras diversas funções previstas na Constituição Federal de 1988. Para concorrer, o candidato deve ter pelo menos 35 anos. O mandato é de 4 anos, com direito a concorrer uma vez pela reeleição. O cargo atualmente é ocupado pelo presidente Jair Bolsonaro. Governador, esse o cargo que tem autoridade máxima sobre um distrito ou um estado da federação. É responsável pela administração estadual e a representação do estado nas relações jurídicas, administrativas e políticas. Cada estado do Brasil deve eleger um governador com mandato de 4 anos e direito a uma reeleição. Aqui no Piauí, nosso representante é Wellington Dias, que renunciou ao mandato no mês de março para concorrer a uma vaga no Senado e passou o cargo para sua vice, Regina Souza. Senador, forma o Senado Federal, que junto com a Câmara dos Deputados compõe o Congresso Nacional. Cada estado elege no máximo 3 senadores. Eles são responsáveis principalmente pela elaboração de leis e por fiscalizar os atos do Executivo, podendo processar e julgar outros cargos, além de aprovar escolhas de ministros, propostas do presidente e operações financeiras. Diferentemente dos outros cargos, a duração de um mandato do senador é de 8 anos. Os senadores que representam o Piauí atualmente são Eliane Nogueira, Elmano Ferrer e Marcelo Castro. Deputado federal. Compõe a Câmara dos Deputados e tem como principal função a elaboração de leis. Assim como no Senado, também é responsável por fiscalizar o Poder Executivo. O número de deputados que um estado pode ter está diretamente relacionado ao número de habitantes, sendo que o máximo é 70 e o mínimo 8. É preciso ter idade mínima de 21 anos e não há limites de reeleição. O Piauí elege 10 deputados federais. Atualmente, os nossos representantes são Rejane Dias, Capitão Fábio Abreu, Merlong Solano, Flávio Nogueira, Júlio César, Iracema Portela, Margarete Coelho, Marcos Aurélio Sampaio, doutora Marina Santos e Átila Lira. Deputado estadual. Representante do povo na esfera estadual. Desenvolve as funções na Assembleia Legislativa. É responsável por legislar, criar, alterar, vetar leis no âmbito regional. Assim como no cargo federal, pode se reeleger diversas vezes. No Piauí, nós temos 30 representantes. Agora que você já sabe o que cada representante faz, já está pronto para escolher seus candidatos? No dia 2 de outubro, você vai votar em um candidato a presidente, um candidato a governador, um senador, um deputado federal e um deputado estadual. Conheça os seus candidatos, vote com convicção e acompanhe todo o mandato dele. É assim que faz uma boa política. Depois da reportagem da Cíntia Moura, nós vamos agora para o intervalo comercial. Na volta, eu e também o Tássio Cruz vamos receber aqui o deputado estadual Júlio Arcoverde, do Progressistas, que é pré-candidato a uma vaga na Câmara Federal pelo partido. Debate do dia pela O Dia TV, pelo sistema O Dia de Comunicação. Lembrando que toda quarta, às 8h30 da noite, você tem um encontro marcado com as eleições 2022. Mas não só o debate do dia, todo o sistema O Dia de Comunicação, FM, nós temos o Jornal Dia, Portal Dia, o Dia TV, todos voltados para a cobertura das eleições 2022. Discutindo propostas, ouvindo os candidatos, levando até você as informações necessárias para que no dia do voto, que você tenha que digitar os números dos seus candidatos na urna eletrônica, você vá de forma consciente. Nosso convidado de hoje é o deputado estadual pelo Progressistas, presidente estadual do Progressistas e também pré-candidato a deputado federal pelo partido, Júlio Arcoverde.
Muito obrigado, deputado, pela presença. Muito obrigado a todos vocês, obrigado ao Jornal o Dia, por esse espaço, TV o Dia, por esse espaço tão democrático, tão importante para a democracia, e boa noite aos telespectadores. Comigo o Tássio, que vai ajudar a entrevistar o pré-candidato a deputado federal, o deputado estadual Júlio Arcoverde. Deputado, o senhor você pode falar que toda eleição que a eleição é fácil, toda eleição é difícil. Por mais tempo que você esteja concorrendo, é muito difícil. Mas o senhor, digamos, teoricamente, o senhor teria uma reeleição para deputado estadual tranquila. O senhor é presidente regional do partido, o senhor tem muitas lideranças, o senhor tem uma capilaridade muito grande no interior do estado. E a pergunta é, por que aumentar o sarrafo, digamos, aumentar o desafio e concorrer a uma vaga na Câmara Federal, que aí só são 10, deputado? É verdade, uma missão partidária. Eu, quando fui candidato a deputado estadual, já era presidente do Progressista e, com a saída da deputada Margarete Coelho para concorrer a uma vaga de vice, me pediram, o partido fez uma convocação, que eu fosse deputado estadual. Fui por 2 mandatos e agora, com a indicação do partido a um cargo majoritário da deputada federal Iracema Portela, e por conta da nova legislação eleitoral, que os partidos têm que marchar sempre, não podendo fazer mais coligações, o presidente nacional, Ciro Nogueira, me convocou, me convidou, acha que eu tinha um perfil já bem diversificado no estado, em todas as regiões do estado, e eu estou nessa missão, uma missão partidária, mas uma missão que me empolga a cada dia, porque cada dia que você passa, que começa uma pré-campanha, você fica vendo a sua aceitação, a aceitação dos seus candidatos, do seu partido, e a gente tem muito que mostrar no Piauí o que o Progressista fez. Isso nos anima a estar percorrendo todo o estado. Deputado, o senhor enfrenta uma chapa talvez a mais competitiva junto ao lado do Partido dos Trabalhadores, citando aqui nomes de mandato, o senador Eumano Ferrer, Margarete, Átila Filho, né, que ocupa o espaço do pai, e outros candidatos muito competitivos. O que fazer para conseguir essa eleição, nessa chapa competitiva? O Progressista trabalha com a possibilidade de 4 deputados federais eleitos dentro dessa chapa. O que fazer para enfrentar uma chapa tão competitiva e conseguir chegar até a vitória? Primeiro, a união entre os candidatos e a harmonia. Porque com a nova legislação, a gente só consegue fazer 3 ou 4 candidatos se todo mundo trabalhar junto, em harmonia. Hoje, o voto que for dado para o senador Eumano ajuda o deputado Júlio. O voto que for dado para a Margarete ajuda o senador Eumano. Então, nós temos que ter uma harmonia no grupo. E esse grupo está muito harmônico, está muito com Átila Filho, com Kleber Montezuma, com a chegada do Kleber. O Kleber teve um grande espólio aqui na eleição passada, com uma novidade que é o Samuel Silveira, com representantes na cidade de Picos, como o Júnior Nobre, como representantes no litoral, como a vereadora Neta. Nós tivemos a capacidade de fazer uma chapa competitiva, coisas que vários partidos não tiveram fazer aberrações políticas de federação, de mudar deputados tradicionalmente de um partido para outro, porque não tiveram esse preparo. E nós, progressistas, nos preparamos com bem antecedência para fazer uma chapa que possa competir e aqueles estão juntos, cada um buscando voto para o partido. Deputado, em relação, caso o senhor seja eleito, chegue à Câmara Federal, há sempre aquela pergunta a gente tem observado muito isso durante os telejornais, do Sistema Dia de Comunicação, da Dia TV, essa pergunta e a gente sabe que tem limites, mas o que fazer além das emendas parlamentares? Tanto a gente ouve muitas essas perguntas direcionadas a senadores e também a deputado federal. O que é que o senhor imagina em um mandato na Câmara Federal que possa ser feito além das emendas? Olha, tem as emendas dos deputados impositivos, mas eu tenho uma bandeira, a bandeira da saúde. Eu sou filho de médico, humanista, conhecedor da saúde, e estou cada dia mais estarrecido, visitando os municípios, agora visitando mais intensamente, com a má qualidade de saúde do estado do Piauí. Nós tivemos vários secretários, tivemos várias oportunidades do ex-governador Wellington Dias, e hoje o maior hospital do Piauí são as ambulâncias. Ontem eu estava voltando da cidade de Corrente, onde participei da feira de exposição, e numa brincadeira no carro, a gente contava nos trechos de uma cidade para outra, apostando quantas ambulâncias a gente ia ver.
passando aqui para Teresina. Então, a gente sabe desse problema da saúde. Eu vou ser um deputado, apesar de não ser médico, mas tenho uma familiaridade com a medicina por conta da origem da minha família, do meu pai, que é um médico muito conhecido no estado do Piauí, na cidade de Teresina, e eu estou cada vez mais horrorizado com a qualidade da saúde do Piauí. Perdeu-se muito tempo. Eu acho que a gente tem que nos unirmos, se Deus me der a graça de me eleger deputado federal, para que a coisa mais urgente que a gente tem que fazer é a questão de saúde. O nosso povo está morrendo porque nós não temos uma saúde de qualidade no estado do Piauí. Só para continuar nessa questão da saúde, antes de eu abordar outro assunto, o senhor fala da saúde em todo o estado, deputado, tanto Teresina quanto interior? Todo estado, descentralizada. Não adianta, você tem que descentralizar a saúde. Esse projeto descentralizado do partido que governou o estado aí nos últimos 16 anos só fica bonito nas televisões. Isso não existe. Se você não consegue ter uma saúde em Oeiras, você não consegue ter uma saúde de qualidade em Floriano, no Hospital de Seu Arco Verde, em Paraíba, o que acontece muito nos hospitais estaduais hoje e que a gente vê são verdadeiros cabides de empregos. Muitos funcionários e ninguém trabalhando para dar uma qualidade de saúde. Você tem a noção, o Hospital Tibério Nunes, em Floriano, tem 2 porteiros para a mesma porta, terceirizado. Mas falta equipamento, falta remédio, falta médico. Os hospitais do estado hoje estão funcionando mais para cabides políticos, ser instrumentos políticos de emprego e não para prestar serviço da saúde. Deputado, hoje a gente vive um cenário, eu diria que atípico para o estado do Piauí, o estado que tem uma das menores bancadas federais, mas tem o Progressistas como um elemento central na atração de recursos, o ministro Ciro Nogueira. Como é que o senhor avalia esse futuro mandato, caso o senhor seja eleito, irá assumir em Brasília, para continuidade dessa atração de recursos, principalmente recursos federais importantes para obras de infraestrutura, Codevasf, outras empresas, outras autarquias federais que hoje recebem muito recurso. Como é que o senhor vê a importância e como fazer para continuar essa atração de recursos para o Estado? Primeiro, o progressista deve ser a segunda ou a terceira maior bancada. Qualquer governo que tiver vai precisar de deputados. E a gente pode estar trabalhando junto ao partido, continuando a fazer o trabalho que está sendo feito muito bem pelo senador Ciro, pelo ministro Ciro. Eu costumo dizer que é difícil você chegar numa cidade do Piauí que não tenha recursos feitos pelo Ciro. Como o contrário, a gente chega em cidades que não tem nenhuma ação do ex-governador Wellington Dias. Mas todas as cidades o Ciro conseguiu. Ai de um prefeito municipal se não tivesse o custeio da saúde, se ficasse dependendo do repasse do Estado, que está atrasado há mais de 23 meses. Então, eu acho que como deputado federal, essa bandeira da saúde é uma bandeira que todos nós da bancada temos que abraçar. Porque não é uma bandeira só do Júlio, do Progressista, do PMDB, do PT, é a bandeira do povo do Piauí. Veja quantas pessoas estão morrendo nas cidades afastadas de Teresina. Deputado, o senhor tocou num ponto importante. Nós recebemos, semana passada, o pré-candidato do Podemos ao Senado, o jornalista publicitário Fábio Serve, e ele fazia essa comparação do Piauí com o Ceará, sobre a união da bancada cearense, independentemente de partido, situação, oposição, e ainda em relação a determinadas causas, como a questão da saúde que o senhor acabou de falar. O senhor tem essa esperança mesmo que depois da eleição, mesmo com todas as arestas que surgem de um período eleitoral, que é extremamente normal, o senhor conseguir ver a bancada unida para tratar de determinados temas para o Piauí? Sim, eu acho que todos os deputados, pré-candidatos, O PT têm a consciência que podem fazer um bom trabalho. O PT também não tem só gente ruim, não, tem gente boa. Como nós também temos gente boas e ruins. Como todo partido tem... O partido representa a população. Então, eu acredito que todos aqueles que vão se eleger deputado federal têm que fazer um esforço, como o Ceará fez, Pernambuco fez. E até porque vai ter uma renovação na Câmara Federal e eu acredito que eles vão com outro pensamento. Mas só dizer o quê? Que a gente unido, a gente pode fazer muito mais pelo nosso Estado. A eleição vai terminar no dia 2 de outubro. Nós temos que virar a página. Então, eu acho que os nossos representantes, nós temos que seguir o exemplo do maior parlamentar que o Piauí já teve depois de Petrônio Portela, que é o ministro Ciro Nogueira. O que o Ciro fez pelo Estado do Piauí, está fazendo, são coisas que nem os 20 anos de governo do Wellington Dias conseguiu fazer. Olha o que o Ciro está trazendo de energia para o Estado, conseguindo levar
essa BR aí até Altos, a BR-343, levar até Deneval Lobão, obras estruturantes como essa maternidade que está aí. Veja quanto é que a deputada Iracema colocou para essa maternidade, quanto tempo o governo está para fazer essa maternidade. Alguns pré-candidatos da situação dizem, olha, o ministro Ciro Nogueira levou muita emenda, é verdade, para as bases dele. Mas se a gente fizer um mapeamento, tem muita cidade que não vota no ministro, que levou também. Todas as cidades do Piauí receberam recursos do ministro Ciro E Nogueira. nem todas votam no ministro. E nem todas votam. Até uns deixaram de votar, né? Mas todas as cidades, se você conversar na PPM, na AMPAR, nessas associações, você sabe, é aquela história da politicagem barata, pequena. Isso não existe. O Piauí sabe quem trabalha e quem não trabalha. Quem promete, cumpre, quem promete, não cumpre. Deputado, um fato interessante é o senhor e a deputada Iracema e pré-candidata a vice-governo sempre tiveram uma votação, aquele voto casado que a gente chama, e uma dedicação muito forte ao municipalismo, que foi sempre uma marca dos mandatos. Como é que o senhor avalia essa situação em um cenário de queda de arrecadação dos municípios, redução do ICMS para 2023? O que fazer para que esse municipalismo, que esses municípios do Piauí, que dependem muito desses repasses, principalmente do ICMS, repasses federais, esses municípios consigam uma vida saudável economicamente, tendo um deputado, uma bancada municipalista em Brasília? Muito tranquilo. Os municípios bateram recorde de arrecadação. Quem tem gestão consegue administrar. Quem não consegue administrar é quem não tem gestão. Você administra no apogeu e da crise. Agora tem que ter a capacidade de gestão. E nós vamos estar lá em Brasília, trabalhando para continuar, manter pelo menos essa arrecadação. Agora, veja quem são os prefeitos do Piauí, que estão com salários atrasados, porque são verdadeiros incompetentes. Aqui tem que ser bem claro. Hoje, os prefeitos, os municípios do Piauí vivem muito bem em relação a recursos vindo da União e estão dando. Nós estamos na melhor safra de prefeitos da história do estado do Piauí. Pessoas novas, pessoas que estão abnegadas a fazer as mudanças em suas cidades. Aqueles que não querem, estão viciados, são aqueles que passam o dia reclamando de arrecadação. Mas o presidente Bolsonaro, no governo Bolsonaro, os municípios nunca receberam tanto repasse constitucional. Pode fazer um levantamento nos portais de transparência que vocês verem como aumentou muito a arrecadação desses municípios. Douglas, já que a gente começou a falar de prefeitura, a gente apelidou carinhosamente aqui, deputado, de prefeitômetro, que normalmente prefeitos saem da base, vão para a oposição, que é um movimento natural ao longo desse período pré-eleitoral. Aliás, tem dia que o jornal dedica, acho que quase a metade, tendo que dizer quem... De mudanças, mas o Progressistas tem feito há uns 3, 4 anos esse trabalho de filiação de prefeito. Hoje, qual é o quadro que se tem hoje no âmbito estadual? Como é que o partido trabalha? Quantas prefeituras que espera chegar até a eleição? Vamos atualizar o prefeitômetro do Progressistas. Porque, na verdade, deputado, fica essa história, um diz, eu vou dizer, que efetivamente, quais são os números? Né? Eu costumo dizer, ontem inventava, o prefeito de São Gonçalo, do Piauí, aderiu para o Hélio, mas já não era nosso. Acaba que vota no Oliveira Neto e outro deputado não era nosso. Então, a gente já não considerava. Esse é um processo bom para a gente, partidário, para a vida política. Nós estamos depurando o partido. Nós estamos vendo quem realmente é parceiro e quem não é parceiro. É só você ver onde é que a gente tinha essas parcerias, as pessoas frágeis que saíram porque não conseguem uma conversa com o governo oferece alguma coisa e as pessoas largam o partido por uma promessa qualquer e para não dizer outras coisas que são oferecidas. Mas é um momento bom, que nós estamos limpando o sangue ruim do partido. Vamos ficar só com sangue bom. Eu acredito que hoje, como tem muita mudança, eu acredito que hoje nós estamos em torno de 116 prefeitos com a gente. Fora aqueles que estão com o pé numa canoa e o pé na outra esperando agosto chegar, né? Tem uns que ficam assim e tem até esperando agosto chegar. Deputado, tem cidades, inclusive, que é mais vantajoso estar com a oposição que com o prefeito, né? Mas sim... Eu mesmo tenho essa cidade lá no sul do Piauí, que o prefeito aderiu para o governador Elton Dias, que eu prefiro nem comentar o nome do cidadão, que eu lá tenho a oposição. Os dois lados da oposição são mais fortes que o prefeito, todo mundo sabe disso. Deputado, na política sempre se fala em jogo baixo. Né? Jogo baixo, fizeram isso, e muitas vezes, dependendo do que acontece,
a denúncia é feita nos meios de comunicação, nas redes sociais. Então, eu queria fazer aqui uma pergunta bem franca ao senhor. A gente está na pré-campanha, que aliás a pré-campanha é um absurdo. Todo mundo tem comentado isso. Isso não existe, né? Pois é, o TSE se campanha preocupa. sem número que não Não, pode o TSE se voto. preocupa muito em. O importante é o pré, né? O TSE se preocupa muito em normatizar o período de campanha e esquece o período de pré-campanha. Nesse período, até agora, até esse momento, houve muito jogo baixo. E que tipo de jogo baixo, se é que o senhor pode falar, registrado, por exemplo, pela oposição? Não, tem muito jogo baixo. Tem jogo baixo feito por fake news, de usar instrumentos de meio de comunicações, portais que são pagos pelo governo, direto ou indiretamente, para bater na oposição. Mas, infelizmente, a cultura política ainda permite esse tipo de coisa. Mas o que eu quero dizer para vocês é que não adianta. Você pode comprar o prefeito, você pode comprar o vereador, você pode comprar um meio de comunicação, mas ninguém compra a consciência das pessoas. O sentimento é muito forte de mudança no estado do Piauí. Aí eu pergunto ao senhor, o que é que faz com que a oposição acredite de verdade que nesta eleição a eleição é favorável ao grupo oposicionista, diferente de anos anteriores? Vários fatores. Se você me permitir, que é o mais forte de todos, o sentimento de mudança. Chegou. Se você não está satisfeito com as estradas que levam para o seu município, você não está satisfeito com a saúde do Estado, você não está satisfeito com a segurança do Estado, se você não está satisfeito com a educação do Estado. Pelo amor de Deus, nós estamos diante dos maiores escândalos da história política brasileira, que é essa questão do Proágio. Eu tenho certeza, pela competência do Ministério Público da União, eles estão acionando, estão investigando, porque é o maior escândalo político do Brasil. Vocês podem ter certeza. Quando as pessoas tiverem consciência desse escândalo, vocês vão saber o que esse povo é capaz de fazer. Mas, voltando à sua pergunta, tem um sentimento que é muito forte. As nossas andanças são muito fortes pelo Estado e a gente vê a participação, vê as pessoas no mercado, no posto de gasolina, no táxi. E segundo, se você me permita, na eleição de 2018, 61% dos municípios do Piauí votaram nos dois lados. Os dois lados votaram no mesmo candidato. Ou por influência do ex-governador Wellington Dias, ou por influência do senador Ciro Nogueira. Mas votaram. Este ano, nós temos Rivengo, que é o maior clássico do Piauí. Ou Fla-Flu, para aqueles que queiram do futebol nacional. Aonde tiver um vermelho, terá um azul. Onde tiver um azul, terá um vermelho. Depois de 16 a 20 anos, vai ser a eleição mais disputada. Porque, Douglas, você tem mais experiência. É muito difícil, nas últimas 3 eleições, a oposição entrar no jogo com 100, 110, 120 prefeitos. Uma estrutura de base de deputados federais, pré-candidatos, de pré-candidatos a deputados estaduais. O próprio candidato... Tendo lideranças aqui na capital, além do doutor Silvio, lideranças como o presidente da Câmara, apoiando a nossa candidatura. Só para acrescentar, deputado, a gente olhando, por exemplo, a eleição que o pré-candidato Silvio Mendes participou, a base dele praticamente era Teresina, não tinha nenhuma base no interior do estado, e mesmo assim avançou muito. Avançou muito. Veja somatório de voto do ex-deputado Luciano e do doutor Pessoa contra o Wellington em 2018. Agora, eu vou citar uma cidade aqui. Tem cidades ali na região valenciana que deram uma votação para o Wellington Dias de mais de 5.900 votos de maioria. Ou por conta do Wellington ou por conta do Ciro. Mas o Wellington saiu com essa maioria. Hoje, o progressista vira lá, ganha por 2.500 mil. Imagine isso em todo o estado, esta mudança. Então, as 20 maiores cidades vão decidir a eleição. As 20 maiores cidades, as cidades menores vão ficar, ou eles ganham uma parte e a gente ganha outra, com diferenças pequenas, e as 20 maiores cidades vão decidir a eleição. Dessas 20 maiores cidades, nós estamos ganhando em 12 ou 13. Então, a análise, a análise da oposição é que nas cidades menores sai mais ou menos empate, digamos. Eu acho que nós somos ganhar na cidade do interior com uma diferença menor, de 50, 60 mil votos.
E as 20 maiores? E as 20 maiores a gente dá uma diferença muito grande. Por isso que eu acredito que essa eleição é decidida num turno só. Falando do maior colégio da capital, deputado, se fala nos bastidores de 100, 150, 200 mil votos de diferença para um lado e para o outro. E esse cenário nunca ocorreu. A maior diferença dos últimos anos foi do ex-governador Wellington Dias em cima de Zé Filho, que conseguiu 60 mil votos de diferença. Como é que o Progressista está trabalhando essa campanha na capital? Silvio deixou a prefeitura com 92% de aprovação, mas hoje o candidato do governo teria aí o apoio de 19, 20 vereadores da capital. Como é que o Progressistas trabalha essa eleição na capital e quanto o partido espera se vencer de diferença no maior colégio? Bom, essa questão de vereadores, eu não vou muito longe. Veja a eleição do Kleber Montezuma. Quantos vereadores apoiavam o Kleber e qual foi a diferença do doutor Pessoa em relação ao Kleber? Isso já explica muita coisa. Teresina é uma cidade diferente. Teresina é uma cidade que não se vende. Teresina não se rende. Teresina vai escolher o que é o melhor para a cidade. Quem já foi e tem experiência. Quem já governou e mostrou que sabe fazer isso. Pessoal, o eleitorado de Teresina tem essa história. Não depende só de lideranças. Por exemplo, porque se depender só de lideranças, quando a gente colocava a pesquisa, Kleber com o apoio de Firmino, o Kleber ganhava a eleição. Quando botava lá na urna, que era só o Kleber perdeu a eleição. Então, o mesmo sentimento que tiveram na mudança com o doutor Pessoa, nós estamos sentindo no estado do Piauí. Então, eu tenho tranquilidade que Teresina vai dar a maior diferença da história, como você disse, de um candidato contra o outro da cidade de Teresina. Você fique tranquilo. Ela nunca baixou a diferença nas nossas pesquisas internas. Pelo contrário, depois dessa questão do ICMS, da semana passada, o doutor Silvio conseguiu subir mais 6 pontos na pesquisa interna nossa em Teresina, que foi divulgada hoje pela uma rádio aí da cidade. Deputado, em relação ao período eleitoral mesmo, o que você acha que vai diferenciar? Porque aí o período eleitoral, claro, tem restrições, mas pode tudo, digamos, pode tudo entre aspas, mas não tem tantas limitações quanto a pré-campanha. Você pode falar de número, de slogan, de voto, corpo a corpo. O que é que você acha que vai diferenciar a oposição da situação no período eleitoral? Olha, eu tenho uma visão que eu acho que o governo cometeu um erro. Tradicionalmente, quem está no governo, e você sabe disso, tenta adiar a abertura do processo eleitoral. Porque para quem está no governo é melhor. E eu acho que houve, na minha opinião, do deputado Júlio, e eu não sou o dono da verdade, eu não tenho... A oposição contrário, quer logo... A oposição quer logo... E o governo retrai. Você vê, tradicionalmente, o próprio governador Wellington nunca gostou de fazer eleição antecipada, segurava, e eles anteciparam muito a eleição, por conta do desconhecimento do candidato deles. Isso facilitou muito o conhecimento do nosso candidato. Você imaginou se nós tivéssemos feito um processo eleitoral só a partir de abril para cá, se daria tempo do doutor Silvio visitar 200 municípios como ele visitou com a Iracema? Não daria. Então eu acho que a eleição vai ser a eleição de um tiro só, um tiro muito curto. A eleição, a pré-campanha já está sendo feita. A eleição vai ser só a consolidação, só a complementação. Complementação do que está acontecendo agora, nessas convenções. Quer dizer, vai ser a regulamentação. Não existe essa questão. Foi uma espécie de ensaio que tem que ser feito, vai ser feito efetivamente no período eleitoral. Não, é uma coisa só. Coisa só, entendeu? O que a gente vê o governo fazendo, inaugurando, fez aí antes. Eu não preciso, porque nós temos consciência que a Justiça Eleitoral está vendo tudo isso. Nós temos uma Procuradoria Eleitoral muito eficiente. Aqueles que pensam que não está acontecendo muita coisa que vai estourar lá na frente. Deputado, falou de convenção, inclusive esta quarta-feira marca o início da janela de convenções. Progressistas Silvio Mendes já confirmou para o dia 30, né, a convenção da União, da coligação. Só que falta um detalhe importante. No Teresina Hall. No Teresina Hall, falta um detalhe importante. O partido ainda não definiu o primeiro suplente de Joel Rodrigues e, pelos indícios que a gente tem ouvido, o PDT sinalizou que deve aderir, a gente até comentou mais cedo no programa, que deve aderir e fazer parte dessa coligação. O
o Progressista e União Brasil aguarda mais algum partido para fazer parte dessa coligação? E quando espera definir e anunciar, já que o dia 30 está chegando, a suplência de Joel Rodrigues? Então, muito obrigado pela oportunidade. É dia 30, às 16 horas, no Teresina Hall. Eu acredito que até sábado anterior, uma semana antes, nós vamos estar com o prego batido, ponta virada, em relação às duas suplentes, né? Eu acredito que tem que ter alguém que represente a capital e alguém que represente o interior. Em relação ao PDT, eu tenho muita esperança, porque nós temos um líder do PDT aqui, o professor Charles Silveira, o Evandro Ide, que tem uma afinidade muito grande com o PSDB, com o Dr. Silvio e com a União Brasil. E em relação a outros partidos, claro que a gente quer o apoio de todos os partidos. Quem tiver, nós estamos trazendo o PTB, o Avante, o PSDB, a União Brasil, o Progressista, não estou esquecendo nenhum mais, mas quem quiser vir para essa caminhada, vem. Só que hoje nós já estabelecemos nosso teto máximo de minutos para a televisão. Então todos aqueles que possam vir, vêm pelo apoio político, um fortalecimento político, mas a nossa coligação deve ser a coligação que vai ter o maior tempo de televisão, por conta desses partidos aliados. Então a gente, mesmo que venha um novo partido, ele não acrescentaria mais o tempo de televisão. É da capital, é do PDT, seria Charles Silveira essa suplência? Um excelente nome. Isso aí vai ser discutido pelo Charles, pelo Ciro, pelo Dr. Silvio. Charles Silveira foi uma referência aqui no estado do Piauí, na educação, foi reitor da Universidade Federal, criou um complexo de educação fantástico para a Universidade Camilo Filho, foi um legado que ele deixou para essa cidade de Teresina e para o estado do Piauí, mas eu não posso garantir se será ele ou outro nome que possa vir, ou o primeiro ou o segundo suplente. Eu digo assim, tem que ter o nome da capital, minha opinião não deve estar de olho, o nome da capital e o nome que represente o norte do estado. Deputado, nós estamos chegando no final da nossa entrevista, mas eu não podia deixar de perguntar sobre um fator que tem sido muito tocado pela situação, que é o fator Lula. Então, é uma aposta muito grande no nome do ex-presidente Lula, na vinda dele para o Piauí, no fortalecimento da campanha do pré-candidato Rafael Fonteles ao lado dele no Piauí. Como é que a oposição tem avaliado essa estratégia? Com muita tranquilidade. O Lula foi um grande presidente da sua época. Trabalhou muito bem, foi um grande presidente da sua época. Mas eu acho que a população, depois desses desgovernos, dessa falta de segurança, falta de saúde, essa greve dos professores, esse calote que o governo está dando nos professores, a população vai avaliar quem é mais preparado, gente, para governar o Estado nesse momento de crise. Ou quem saiu administrando uma prefeitura como a de Teresina com 92%, ou quem administrou o Estado, das finanças do Estado, sempre no cheque especial. Porque o que aconteceu nos últimos 8 anos do governo Hélito Dias eu comparo muito o Rafael com a dona de casa, que não tem controle do orçamento doméstico. Não sabe maneirar na compra do supermercado, não sabe economizar na energia, botando os filhos para dormir no mesmo quarto, porque ela sempre tinha um cheque especial. Quando esticava a corda, ela recorria ao cheque especial do marido do banco, né? E assim o Rafael, ele nunca administrou. Quando precisava de alguma coisa mais urgente do Estado, mandava o projeto para a Assembleia tinha uma maioria absoluta, aprovava e endividava o Estado. Passava cada piauiense, não sei se vocês sabem disso, por conta do que nós estamos devendo, o Estado está devendo, cada piauiense já está devendo. Aquele piauiense que nasceu hoje já nasce devendo aos bancos, à União, R$2.000. É a dívida per capita. Dos empréstimos. O senhor está falando em relação aos empréstimos. Só em relação aos empréstimos feitos pelo Hélito Dias e o Rafael Fonteles. A criança nasceu hoje, se dividir pela quantidade de pessoas da população, na cota dela já está R$2.000. Queria agradecer, deputado estadual Júlio Arcoverde, pela presença, deputado, e convidá-lo para participar, porque nós temos um longo processo de cobertura até o dia da eleição, para debater em outros programas, aí temas mais específicos relacionados à saúde, à educação, relacionado também à segurança. Fica aqui o convite para o senhor voltar outras vezes. Obrigado, Tássio, obrigado, Douglas. Mais uma vez, obrigado a todo o sistema de comunicação dia, por essa oportunidade democrática que está dando para todos nós do Piauí. O debate do dia pela Udia TV. Muito obrigado pela sua audiência, reforçando o nosso convite para você acompanhar não só o debate do dia, toda quarta, às 20h30 da noite,
mas também acompanhar toda a programação jornalística da Dia TV, porque todos os dias nós falamos, principalmente no Jornal Dia News, dos bastidores do poder, no quadro Política do Dia, tem comentário do Tasso, comentário da Edna, comentário também do Eliezer Rodrigues, do João Magalhães no Papo do Cafezinho, enfim, uma cobertura total. E do Sistema O Dia de Comunicação. Jornal Dia, FM O Dia TV e Portal O Dia. Uma cobertura do estado do Piauí. Começar aqui com o Tássio Cruz com o seguinte assunto. Tássio, tanto se falou de pré-campanha, tá chegando ao final, né? Tá chegando, agora os pré-candidatos vão virar candidatos, né, Douglas? E não só pré-campanha, você lembra o Silvio falando aqui da pré-pré-pré-campanha, né? Pois é. Um período que foi superdimensionado e podia-se quase tudo, né? Só não podia pedir voto e não tinha número. Agora, as convenções iniciam nesta quarta-feira e vão até o dia 5 de agosto, período de convenções, e a partir daí, contar 10 dias, dia 15 de agosto, aí sim inicia-se a campanha eleitoral de fato, 45 dias, uma campanha, como falávamos anteriormente, tiro curto, rápida, tem que se estar com tudo organizado, porque a campanha estadual demanda muitas visitas em vários municípios, mas começa-se hoje o período de convenções e um dado interessante, Douglas. Nós devemos ter o maior número de convenções, porque nós não teremos coligação proporcional. Antes se tinha aquelas coligações enormes com vários partidos, eventos com vários partidos, agora nós teremos mais convenções e também teremos um fato interessante, que são convenções sem candidatos majoritários, né, que antes praticamente não existia. Então, um período interessante que os pré-candidatos vão virar candidatos. Mas existe no folclore aí alguns pré-candidatos que não chegaram a ser candidatos, né? Vamos esperar e aguardar, porque pelo que a gente virada de mesa aí de uma hora, né? Conversa de bastidor que os 8 pré-candidatos ao governo, que a gente já destacou aqui na programação, podem virar 6, 5, alguns ainda em dúvida se serão candidatos oficializados ou não. Tássio, vamos então ao que já foi divulgado no que diz respeito ao calendário de convenções. Nós temos aí PSTU, que ainda não definiu, não foi informado a data do PSTU. Nós temos também a candidata Jéssica Fonseca, que também não definiu a sua candidatura. Pode ser aí uma candidatura que não se reverta de fato em candidatura. Nós temos aí, seguindo o calendário, né, nós temos neste final de semana o PL de Coronel Diego, no dia 22, nós temos o PT da Federação... Teve uma mudança aí no Coronel Diego, né? Isso, passou para o dia 22, o número do PL 22, e nós temos o PT, a Federação PT-PV, PCdoB, realizando no dia 23 a sua convenção. Nós também temos aí no outro final de semana, ao que tudo indica, Silvio Mendes, como já confirmado, no sábado, dia 30. Nós também teremos o PMN com a candidata Ravena Castro, que pode também reverter sua pré-candidatura e não se concretizar a convenção no dia 30. Existe um diálogo aí entre PMN e, inclusive, Ciro Nogueira, que a oposição, PMN pode aderir. Nós teremos entre o dia 30 ou 31, ainda não se definiu, a convenção da Federação Rede Sustentabilidade e PSOL aqui no estado, que também já tem candidato ao governo. E nós também teremos o Patriota, no dia 3 de agosto, realizando a sua convenção também. Então, um cenário praticamente definido de convenções, um momento festivo de oficialização das candidaturas, mas, como eu disse, tem que ver se vai ter o papel, se vai ter oficializado as candidaturas. E muitos, Douglas, como, por exemplo, a Federação do PT, existem algumas dúvidas. Por exemplo, se candidaturas a deputados estaduais, deputados federais, já que o número de vagas é menor, serão concretizadas, serão homologadas na convenção. Então vamos aguardar. Já teve, digamos, usando aqui uma linguagem mais futebolística, já teve uma peneira. Já. Alguns desistiram, foram para outros partidos. Tem possibilidade de mais peneira, tá saindo? Existe, e a gente tem que ver se vai se concretizar. Nós tivemos aí a saída de petistas históricos, como Paulo Martins, Sérgio Vilela, que foram por solidariedade, outros nomes que deixaram o partido criticando o movimento de atração. Nós tivemos, por exemplo, o vereador Dudu, que não se concretizou a sua candidatura a deputado estadual. Ao deputado Fábio Novo. Isso, então as convenções são o momento de oficializar. E nós também temos, Douglas, a questão de candidatos subjúdice, que aí pode ser homologado na convenção e não ser autorizado. Né? Não ser autorizado. Tássio, outra coisa, a deputada Tereza Brito, ela mantém a
a decisão de fazer uma convenção em separado? O que ocorre, né? Historicamente, você tem um espaço grande, né? Um centro de eventos aqui da Zona Leste, onde vai ser a convenção da federação, e cada um, historicamente, faz em salas, auditórios diferentes, né? Eu acho que essa pode ser a alternativa da deputada Tereza Brito. Ao final, todos os partidos se encontram num espaço maior, né? Em que ali fazem o evento do pré-candidato a governador. Eu não sei se ela vai chegar aí até esse lugar, né? Se não vai ser só nesse espaço curto, onde ela vai oficializar sua candidatura, ou se vai participar. Já participou de um evento com o Rafael, um evento da vereadora Poliana Rocha. Não sei se ela declarou abertamente apoio ao Rafael. a Rafael Jadiel Alencar, pré-candidato a deputado federal, também já declarou. Não sei se ela vai participar desse evento, mas eu me recordava aqui na oficialização da candidatura de Silvio Mendes, Tereza Brito apareceu lá rapidamente, deu um abraço, deixou o espaço bem rapidamente. Não participou ativamente, mas passou por lá. Passou por lá, deu um abraço. Mas, como ela disse, uma conjuntura nacional, federal, a forçou, né, a estar ao lado do PT. Então vamos observar os desdobramentos, mas eu acredito que ela participará de uma forma assim, não muito protagonista, mas estará lá porque é uma obrigação legal, inclusive. Agora, voltando, a gente está já caminhando para o fim do programa, voltando à questão da pré-campanha. Nós temos uma pré-campanha. Eu acho até, Tássio, que algum partido, inclusive, diante de tudo que nós ouvimos aqui relacionado ao período de pré-campanha, vários candidatos reclamando, eu acho que algum partido pode até provocar o próprio Tribunal Superior Eleitoral para normatizar esse período de pré-campanha. Não que tudo seja proibido antes, oficialmente, da campanha eleitoral, mas que haja um período ali, olha, antes desse período nada é permitido, nem uma pré-campanha nos moldes que ela é hoje. Porque senão tá muito, a linha é muito tênue, a linha é muito, delicada entre o que é pré-campanha e o que é campanha. Então, na verdade, é preciso ou se endurece mais em relação à pré-campanha, estabelecendo tantas punições e tantos limites que inviabilizem toda essa movimentação atual, ou então vai continuar, digamos, um faz de conta, né? Porque o faz de conta é só protocolar, porque não, a campanha efetivamente é esse período aqui, mas a pré-campanha é um ano. Quase, porque a pré-campanha virou uma campanha sem jingle, sem número e sem poder pedir voto. De fato que ocorreu. Eu acho que a justiça deve sim atuar de forma mais enérgica com os candidatos. Olha, eu queria agradecer a audiência de todos que nos acompanharam, em todos os canais do Sistema Dia de Comunicação, FM Dia. A cobertura se acompanha amanhã no Jornal Dia também, através do Portal Dia, o Dia TV, enfim, muito obrigado pela audiência. Obrigado, Tássio. Vamos estar aqui várias vezes. O Tássio vai estar aqui comigo várias vezes para a gente discutir política, entrevistar também. E lembrando que toda quarta-feira, às 8h30 da noite, você tem o debate do dia, você está vendo aqui, todo o espaço criado para a gente discutir eleição. Qual o objetivo? É possível que você consiga falar de tudo e de todos, mas a gente fala da maioria, né? A maioria dos assuntos abordados pelos candidatos, dos assuntos necessários que devem ser abordados pelos jornalistas, e se fala também com a maioria dos candidatos. Qual é a intenção? É que você consiga ter o máximo de informações para que as suas decisões em relação a governador, vice, senador, deputado federal e deputado estadual, os seus votos sejam votos conscientes. Esse é o nosso papel, de conscientizar cada vez mais o eleitor a votar com a sua cabeça, com aquilo que você entende que é o mais ideal para a sua necessidade, para a necessidade do seu município e do seu estado. Uma boa noite. Continue com a programação da O Dia TV e a gente se reencontra amanhã no jornal O Dia News a partir da 1h10. Um grande abraço, boa noite. Você sabe, eleições 2022 é aqui no sistema O Dia de Comunicação.